Olá, tudo bem? Que maravilha te receber em mais um episódio do podcast Estilos de Vida no Ar. Hoje, dando continuidade à nossa série de A Equipe Multi Responde, a gente vai trazer outro assunto para responder aos pacientes. Hoje é exclusivo sobre medicina do estilo de vida, então as perguntas são diversas. Se você não me conhece, meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e é um prazer te receber nesse episódio. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo certo? Se apresentem. Prazer, meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista. E eu sou a Sabrine Fetzner, sou psicóloga. Então, vamos lá. Hoje a gente vai por um caminho que é bem amplo, né? A gente fala muito sobre medicina do estilo de vida. Acho que a medicina do estilo de vida cada vez ganha mais espaço aqui no Brasil. Muitos médicos, muitos profissionais da saúde estão aderindo. E a gente trouxe esse episódio especial porque a gente recebeu perguntas que acabavam indo dentro desses 6 pilares, né? Da medicina do estilo de vida, que para quem não conhece, é a alimentação baseada em alimentos integrais e plantas, atividade física, conexões sociais, gerenciamento do estresse, sono e tóxicos. Então, hoje a gente vai trazer algumas perguntas. De novo, a gente tem perguntas de pacientes que a gente não vai citar o nome por questões de privacidade, mas vamos começar então. Nossa primeira pergunta que a gente tem é de uma pessoa que ela tem 35 anos, ela tem sobrepeso, dorme mal e acorda várias vezes durante a noite. Mesmo tentando fazer dieta, ela diz que o peso dela não baixa e ela se sente sempre cansada. Isso pode estar relacionado ao sono? Como pode fazer para melhorar o descanso para ajudar no emagrecimento? Então, eu acho que ela trouxe já um ponto aqui que é bem legal da gente falar sobre a questão hormonal durante o sono, né? Tem muitas pessoas que acabam não levando o sono tão a sério, mas a gente sempre traz a informação que o sono ele é o principal regulador do nosso hormônio. E aí eu acho que entra a fala da Lari, né, Lari? Para falar um pouquinho desses hormônios de saciedade. Na verdade, quando a gente está falando num processo de emagrecimento, né, principalmente da qualidade do sono, o que a má qualidade do sono vai interferir? Então, a pessoa que ela não dorme bem, ela tem uma alteração ali hormonal dos hormônios da saciedade e a fome, que são a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, ocorre uma alteração endócrina nesses hormônios, né? E além disso, a pessoa desregula isso, faz com que ela tenha mais fome, ela vai buscar mais por alimentos, né? E também tem a questão da desregulação da dopamina. Então, a gente sabe que a pessoa ela acorda querendo coisas mais hipercalóricas, é uma pessoa que tem tendência mais a consumir alimentos mais calóricos, né? Busca por açúcar exatamente pela questão da recompensa, né? Como ela não tem a questão da dopamina ali envolvida, ela acaba buscando a recompensa através da alimentação. Ela até não colocou aqui se ela faz algum tipo de treinamento ou não, mas eu acho legal também a gente complementar que muitas vezes, além dessa desregulação hormonal, entra a parte de atividade física, que a pessoa treina, se esforça e ela não consegue ganhar massa muscular. Mas ela também só consegue esse retorno da massa muscular, esse desenvolvimento, com uma boa qualidade do sono. Aqui ela também traz que ela acorda várias vezes durante a noite. Como é que a gente pode melhorar isso e por que isso acontece? Por que isso poderia acontecer, então, Sabrine? Isso a gente fala sobre a questão da insônia, né? Ali já são alguns indícios. No outro episódio a gente acabou abordando sobre isso. E é justamente sobre essa questão da qualidade do sono que está interferindo em todos os outros quesitos de exercício físico e alimentação, mas também do estresse, porque o corpo ele começa a ficar muito em alerta. Então, essa pessoa provavelmente ela não está tendo uma baixa do cortisol e adrenalina antes de dormir. Então, a gente precisa entrar como se fosse um protocolo da higiene do sono. Que é justamente começar a regular aos poucos essa qualidade do sono e assim impactar ao longo do dia, no outro dia, no posterior, né? E o cortisol, ele também desregula com a qualidade do sono. Então, aquela pessoa que ela dorme pouco, ela vai alterar os seus hormônios de fome e saciedade. Então, ela não vai conseguir atingir isso e também vai ter alteração no cortisol. Então, assim, a gente sabe que se ela tá num processo de emagrecimento, primeiro pilar que ela vai ter que trabalhar é a qualidade do sono dela. A pessoa que não dorme bem, ela não produz corretamente os hormônios, ela não descansa o corpo, então é essencial, é o primeiro pilar que ela tem que mexer. Então ela termina perguntando como é que ela pode melhorar o descanso para ajudar no emagrecimento. A questão do sono ali, se isso está relacionado ao sono, isso com certeza está relacionado ao sono, a todos os hábitos de forma geral, mas principalmente ao sono. E ela nos questiona, então, como é que ela pode fazer para melhorar o descanso e ajudar no emagrecimento. Acho que tu pode falar um pouquinho da higiene do sono, para depois a Lari complementar com o emagrecimento. Claro, primeiro de tudo é observar como é que está sendo o dia. O estresse, ele
é o hormônio natural que nós precisamos ao longo do dia para se manter em alerta. Então, ver em que momento que essa pessoa se desestabiliza, ou seja, que momento que eu fico muito mais estressado. Então, ali nesse ponto, a gente precisa gerenciar esse estresse, porque vai repercutir depois no final. E também alguns recursos que a gente acaba sempre falando em live e em outros momentos também, que é a questão da luz, né? Então, não deixar as luzes brancas totalmente ativadas na sua casa, realmente deixar uma luz mais amarelinha, não ficar tão ativado também com questões de celular, de televisão, de trabalhar até 30 minutos antes de dormir, porque o corpo ele precisa desse comportamento realmente para fazer o relaxamento. E fora também a questão dos exercícios que possam vir realmente a ajudar e auxiliar nesse processo do sono, que são exercícios mais relaxantes, né, Bettina? Sim, e pode usar tanto exercícios respiratórios, e tem muitas pessoas que optam por treinar à noite, ou por falta de opção, enfim. Mas lembrar que os treinos à noite, eles vão jogar o cortisol e a adrenalina lá em cima. Então, se a pessoa já está passando por isso, de ter dificuldade de dormir, ou acordar várias vezes, porque várias vezes a gente fala do sono, e tem uma galera que fala assim, eu fico na televisão e durmo super bem. Aí tu pergunta, mas como é que tu acorda? Acorda cansado? Tem dificuldade para emagrecer? Tem dificuldade para emagrecer. Tem comportamento explosivo? Tem comportamento explosivo. E a pessoa não sabe de onde vem. E isso vem do sono. Então, quem também já tem essas características durante a noite, só vai treinar durante a noite, só tem essa opção, ok, faz uma caminhada mais leve, faz um yoga, faz um pilates, faz algo mais leve, mais que trabalha concentração, oxigenação, padrão respiratório, porque também vai ter ganhos mais positivos para esse sono. Então, isso também é importante. E para o emagrecimento, Lari? Para o emagrecimento, ela precisa mexer nessa qualidade do sono dela antes, para que ela não tenha essa questão de querer sentir mais fome ao longo do dia, né? E claro, né, ajustar o básico ali, que é a hidratação, né? Acrescentar sempre legumes, frutas, verduras na alimentação dela, mas primeiro precisa ajustar o sono, né? Exato. Porque se ela não conseguir ajustar o sono, ela não vai conseguir andar para frente. É o pilar base, É o pilar da base. medicina. Legal. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta, então. Trabalho em 2 empregos, chego em casa exausto e sem tempo para me exercitar ou cozinhar. Sei que isso está prejudicando a minha saúde. Minha pressão aumentou e me sinto irritado o tempo todo. Como posso começar a cuidar de mim, mesmo tendo tão pouco tempo disponível? Então, eu acho que a gente entra em algumas questões aqui que... O gerenciamento do estresse, né? Que a Sabrine pode falar com muito mais propriedade da questão de 2 empregos e sobrecarga. Mas a gente precisa falar da questão de autocuidado, né? Acho que a primeira coisa não é um pilar, necessariamente, mas a gente tem que ver essa pessoa assim... a gente está muito acostumado, principalmente no Brasil, Estados Unidos, o lado da América mesmo, a ter essa batida que a gente vive somente para o trabalho. E a gente precisa começar a dosar as coisas, porque a gente... pode ter o melhor trabalho do mundo. Se a gente não tem saúde, a gente não chega em lugar nenhum. Então, exato. Eu acho que a alteração da pressão dela já é o corpo dando um sinal de que as coisas não estão bem. Exatamente. Diante dos 2 empregos, por exemplo, claro, a gente não sabe o tamanho dessa realidade, né? Se essa pessoa realmente necessita ou não. Mas o que a gente precisa é priorizar algumas questões que realmente elas são inegociáveis. Eu acho que nesse ponto é o primordial. Então, a gente sabe que hoje em dia a saúde, que nem a gente sempre traz em todos os episódios, ela é integrativa, né? Então, a gente precisa cuidar da saúde física, mental, espiritual, também fisiológica. Como que a gente faz isso? Eu tô cansada, né? Minha pressão arterial tá aumentando. Opa, que nem a Lari falou. Tem alguma coisa, é um indício, é um sinal. Cuida da alimentação. Como é que cuida da alimentação com essa vida tão corrida? Aí depois a Lari pode falar pra gente, né? É a questão de organizar, pelo menos tirar um tempo no final de semana, porque isso é inegociável. Questão da saúde física. Questão também da parte psicológica. Eu trabalho em 2 turnos, trabalho em 2 empregos. Como é que eu gerencio? Eu preciso tirar 10 minutos de descanso em cada momento do meu trabalho. Se eu tô vendo que eu tô ficando ansiosa, eu tô ficando já alterada no meu corpo, eu preciso dar uma pausa, respirar, ficar longe das telas e realmente conseguir diminuir toda essa tensão e todo esse cortisol também. A gente fala de gerenciamento do estresse, as pessoas acham assim, meu Deus, é uma ferramenta mirabolante. E na realidade são gestos muito simples e que realmente a gente precisa estabelecer, né, ao longo do nosso dia. A gente fala muito sobre a questão de exercício laboral, de respiração profunda,
Por exemplo, se eu tô diante de uma reunião que eu sei que vai me estressar, respirar um pouco antes para se preparar para essa reunião. A gente fala sobre estratégias de enfrentamento em relação ao problema. Então, se eu tenho um problema muito grande ali no meu trabalho, eu resolvo o primeiro problema e eu acabo suprimindo um pouco essa minha emoção. Ou seja, se eu tô muito ansiosa com aquilo ou muito estressada, eu preciso regular essa emoção para me focar no trabalho, para me focar no problema. E vice-versa, vai ter momentos que não vai ser possível também, que a gente fala sobre a regulação emocional. Então, a gente vai por esse caminho, né? Como é que a gente pode auxiliar, então, na alimentação, Lari? Então, quando a gente fala de uma pessoa que ela tem pouco tempo, ela precisa ganhar tempo em outras coisas, né? Então, é aquela coisa do inegociável. A atividade física, eu, se fosse ela, faria a primeira coisa que ela faria no dia. Até porque né? já tá com essa característica de pressão alta, né? Exato. Então a gente sabe que precisa priorizar ali o treino aeróbico, principalmente para ter um resultado mais imediato, e ela já vai conseguir começar a regular essa pressão antes de ser diagnosticada com uma hipertensão. Exato. Então, assim, eu começaria a fazer as coisas que você negocia com você mesmo pelo turno da manhã ali. Então, a primeira coisa, você, né? Aí depois vem as demandas, enfim. E aí, com relação à alimentação, tirar um dia da semana para organizar a alimentação, né? Para ter ali coisas que facilitem no teu dia a dia. Então, pra gente não recorrer só a lanches e coisas mais rápidas, talvez ter marmitas congeladas, né? Se eu não puder cozinhar, investir nisso, porque a saúde já tá mostrando alguns sinais ali, né? Então, a gente ter marmitas congeladas, opções de salgados saudáveis congelados, opções de lanches, chegar, tirar um dia da semana para higienizar sua salada, deixar tudo pronto, porque já que você não tem tempo ao longo da semana, você precisa ter, então, um dia na semana para autocuidado, né? Que é para cuidar o restante dos teus hábitos ao longo da semana. A questão de exercício, eu fico muito na dúvida de responder para essa pessoa do tipo, tu precisa fazer um exercício físico. Porque é uma pessoa que tem 2 empregos, né? Que não vai ter tempo de ou estar na academia ou vai chegar muito cansado. Então, eu sempre acredito que o melhor caminho para começar é, tipo, dentro do próprio emprego dela, né? Faz uma pausa, a cada 2 horas levanta, faz um alongamento, faz uma respiração, tenta caminhar mais durante o dia. Esse exercício físico de forma natural do nosso dia a dia, a atividade física, ele é a base. Às vezes a gente fica assim, preciso estar na academia, preciso isso, preciso aquilo. Mas não, eu preciso me movimentar mais durante o meu dia. Ah, não tem laboral na tua empresa? Ok, não tem laboral. Mas bota ali no buscador da internet, alongamento 5 minutos. Cara, levanta na tua mesa e faz aquele alongamento. Porque aquilo ali vai começar a quebrar esse teu padrão de estresse, esse teu padrão de pressão alta, essa irritabilidade. Porque essa irritabilidade, daqui a pouco, ele vai começar a sentir no corpo. É aquela tensão, a pressão já tá alta, daqui a pouco vai vir uma sensibilidade à insulina. Tudo isso vai se juntando. Então, na questão de exercício, não começa lá na academia, porque talvez não consiga cumprir nesse momento. Isso. Mas organiza teu dia para que a cada 2 horas tu levante, para terminou o almoço, não se joga lá cansado e deixa aquele almoço parado no estômago. Caminha por 10 minutos, vai na rua, olha como é que tá o tempo, caminha dentro da tua empresa, se movimenta por 10 minutos, bota no relógio cronometrado. Todo mundo vai ter 10 minutos no almoço, né? É para ter, é para ter. E quem tá ouvindo agora e diz que não tem, precisa ter. Então, assim, termina de almoçar, caminha 10 minutos e aí segue teu dia. Esses pequenos movimentos vão começar a equilibrar também os hormônios do bem-estar. Então, vai dar mais dopamina, vai dar serotonina, endorfina, e essa irritação que ele tá começando a sentir junto com essa pressão alta também vai começando a diminuir, porque o corpo, ele precisa do movimento, né? Exato, é uma Isso. conexão com o corpo dele, né? Exato. É sentir o seu corpo mesmo. E quando a gente fala sobre gerenciamento do estresse e também do tempo, a gente tem que lembrar que não é a pessoa fazer aquele ritual que todo mundo faz. É que nem tu falou, Betina, que eu achei formidável, é se adaptar conforme a rotina da pessoa. Sim. Então, assim, a gente pode trazer algumas ferramentas, mas a pessoa tem que realmente ver o que eu posso fazer dentro dessa minha rotina, do que eu tenho agora, de possibilidades, porque não adianta também a pessoa querer mudar o mundo e aquilo não fazer sentido para ela. E isso vai causar mais estresse, mais frustração, e aí a pessoa começa a entrar naquele loop infinito de que as coisas não dão certo na vida dela, né? Exato. E uma coisa que tu falou agora que me remeteu a outras, nem tem a ver muito com essa pergunta, mas eu acho que casa para muita gente que tá nos ouvindo e às vezes até pra gente mesmo.
Cara, larga essas redes sociais e para de seguir aquelas histórias milagrosas de gente que não tem nem conhecimento, muitas vezes não tem uma formação na área de saúde e que diz que tu vai emagrecer 30 quilos fazendo jejum intermitente de 7 dias, que a partir de amanhã tu vai virar o crossfiteiro louco que vai acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e vai resolver tua vida. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que essa frustração sociedade como um todo, a gente tá vendo por causa dessa comparação que existe na internet. Eu acho que isso, hoje a gente conversou muito sobre isso de manhã, quando a gente estava em outro momento, mas eu acho que isso casa para tudo. Casa para as mães com bebês recém-nascidos, casa para as pessoas que querem mudar o estilo de vida, casa para pessoas que querem emagrecer, casa para pessoas que têm uma pressão alta, uma pré-diabetes e precisa reverter esse quadro. Então, assim, o primeiro ponto é, cara, larga esse comparativo das redes sociais. Porque isso tá fazendo péssimo. E muitas vezes aquela pessoa que ela mostra, né, que ela perdeu X quilos, enfim, às vezes ela usou um atalho que ela não quer divulgar. Claro. Né? E aí a gente entra naquela comparação, assim, então não é bacana. Não é bacana. Então, assim, é isso. A gente precisa trabalhar dentro da nossa realidade. Quanto tempo eu tenho disponível? Quanto tempo eu posso fazer o meu autocuidado? Como é que eu posso botar o meu autocuidado dentro do meu ambiente de trabalho? Porque existem muitas campanhas de programas de promoção à saúde, assim como os nossos, que dentro das empresas incentivam essa melhora desse comportamento. Então, também começar a usar isso. Pô, a pessoa tem 2 empregos, cara. A pessoa vive correndo, sabe? Sim. Então, o que dentro da empresa tu pode aproveitar também, né? Tem que ter esse jogo de cintura para melhorar a saúde no dia a dia mesmo. Exato. Maravilha. Vamos pro próximo, então. Falando de conexões sociais. Tenho 60 anos, moro sozinho, e depois que me aposentei, perdi contato com muitos amigos. Tenho me sentido triste e sem motivação para sair de casa. Isso pode prejudicar minha saúde física também? Como posso criar uma rotina que melhore o meu bem-estar social e mental? Vamos lá, então, né? A solidão, ela está sendo uma epidemia global. Então, isso está sendo um indício também para desenvolvimento de depressão e outras doenças, outros transtornos mentais também, né? A gente, eu acho que nunca viveu numa era tão conectada, mas tão isolada como hoje. Então, nós estamos o tempo todo ali, né? Sabendo da vida um do outro, mas, assim, as relações estão cada vez mais vazias. Em contrapartida, nossas habilidades sociais estão ficando cada vez mais escassas, mais fracas. O que acontece diante disso, né? A gente tem uma fase da vida, ele tem 60 anos, então a questão das amizades já mudaram. Nós estamos chegando, digamos, numa fase da vida onde as pessoas, querendo ou não, estão com outros processos, que é completamente diferente, por exemplo, da nossa fase, da fase da adolescência e da fase da infância. Então, as amizades, elas mudam, porém, elas são fortalecidas. Existem vínculos mais fortalecidos, né? De muitos anos, de muito convívio, de muita convivência, enfim. O que acontece? Quando a gente acaba vivenciando o processo de solidão, isso se torna realmente como se fosse uma dor física. A gente fala que é uma dor psíquica, né? E a dor psíquica, ela é como se fosse uma fratura no teu braço. A gente sente uma dor realmente. E isso acaba ocasionando muitos sintomas. Então, a gente acaba ficando muito triste, muito retraído, frustrado, magoado. E isso me dá muitos pensamentos também. De baixa valia, de autodepreciação, baixa autoestima e por aí vai. O que a gente pode fazer, né, diante disso? É, primeiro, realmente resgatar essas amizades que já existem. Porque são amizades de muito tempo. Então, ou às vezes também procurar caminhos para fazer novos vínculos, né? Ou seja, para a pessoa chegar nesse ponto, ela precisa também se conhecer. Então, não adianta assim, vai fazer um grupo de corrida, né? Vai fazer um grupo de crossfit, coisas assim, que se aquilo para ela não tiver sentido, não fizer sentido. Então, ela precisa realmente se resgatar, ver o que ela gosta, o que ela não gosta, onde que ela gostaria de realmente estar indo, conhecendo, fazendo habilidades novas também, que isso possibilita. Mas
para isso fazer novos vínculos, né? É que falar sobre conexões sociais é algo tão complexo, é tão amplo, que depende de cada pessoa. Mas como já tem o sofrimento ali, eu acho que já é um sinal de alerta também. E eu acho que tu pode trazer até para nós como a questão de função cognitiva está relacionada a conexões sociais, né? Tem um estudo bem recente que saiu nesse ano ainda, no Jornal de Medicina do Estilo de Vida americano, e ele traz justamente isso, sobre o fortalecimento das conexões relacionando a função cognitiva. E quando a gente para de se relacionar, o nosso cognitivo ele vai declinando, decaindo muito acelerado. Isso. Então, também acho que é uma coisa legal de tu abordar. Não, é ótimo isso, porque assim, quando a gente conversa com alguém, a gente usa muita parte do nosso cérebro, né? Questão de atenção, de memória, de tomada de decisões, de ter esse controle de falar ou não falar. Então, a gente gasta muita energia na parte cognitiva, né? E isso acaba também, que nem eu falei anteriormente, desenvolvendo certas habilidades, além do social. E realmente desenvolvendo as habilidades cognitivas, de memória, de atenção, de todo esse processo. Se a gente for pensar assim num bebê, além da gente realmente atender as necessidades dele, a gente precisa ter o tato. A falar, realmente chamar atenção, ir mostrando o mundo aos poucos para ele, porque depende do outro para a gente ter essa conexão e esse desenvolvimento. Mas isso não vai ser diferente da fase adulta também, na fase da velhice também. A gente precisa mais ainda estar estimulando o outro. Então, a gente estimula através desse contato, através de resgate de memórias, que a gente acaba lembrando de outras coisas, né? Da vida passada, das lembranças que aconteceram. A gente realmente precisa do outro, porque não é uma questão de somente de identidade ou de evolução da parte social. A gente precisa do outro por questão de pertencimento, por questões também de necessidades, porque nós, seres humanos, somos seres sociais e nós precisamos disso, então realmente afeta. Quando a gente vê, por exemplo, idosos, né? Idosos muito sozinhos, muito isolados, existe o risco de desenvolver Alzheimer, de desenvolver mal de Parkinson, justamente porque existe essa parte da falta de conexão com o outro. Então, a gente acaba achando que não é tão rico assim, né? A gente conversar com o outro, ligar para alguém, marcar um horário para tomar um café, e na realidade tu mal sabe que aquilo ali tem uma explosão de bem-estar, de neurônios, de conexões neurais que vão realmente te beneficiar, né? Exato. Tem uma palestra que eu dou que eu falo sobre atividade física e corpo equilibrado, e geralmente essa palestra é direcionada para uma galera que está se aposentando. E aí, quando eu criei esse conteúdo, eu pensei assim, cara, mas não é só isso. E aí eu trago os pilares da medicina do estilo de vida, porque eu falo justamente com eles sobre isso. Não adianta vocês estarem aqui pensando em se aposentar e vão mudar o estilo de vida e tudo mais, e vocês vão se afastar. E é muito comum as pessoas se aposentarem e entrarem em depressão, assim como essa pessoa está nos relatando. Então, precisa manter esse vínculo. Não vai ter mais a rotina ali do trabalho, o compromisso diário, mas busca esses colegas que tu viveu, às vezes, uma vida inteira do lado deles e encontra novos prazeres. De repente, grupo de viagem, eu sempre falo isso, cara, vai para um grupo de viagem, faz um grupo de caminhada, vai para um grupo de dança. Então, existem outras maneiras de continuar junto, mas o que não dá é para, tipo, se aposentou, me afastei de tudo, porque senão vai cair nesse quadro depressivo. A gente já tem uma grande parcela aí da população idosa que depois da pandemia entrou em depressão por não acreditar mais nos próprios conhecimentos e não ter mais segurança de sair de casa. Então a gente precisa começar a rever tanto esses que já estão em casa com depressão, mas quem está nessa transição também. Isso. Aí Exato. ele... Pode falar. Deixa eu só complementar assim, que eu acho que isso é um alerta até para nós olharmos para os nossos idosos, né? Sim, porque exatamente. assim, essa pergunta veio de uma pessoa idosa, mas eu acho que serve para nós, netos, filhos, de cobrar que os nossos avós, nossos pais tenham um vínculo de amigos, que eles encontrem os amigos, né? Exato. Que seja um grupo pertencente, por mais que a gente dê atenção para eles, né? Eu acho que é extremamente importante eles se pertencerem a um grupo. É que é diferente vínculos de amizade Isso, com vínculos exato. de família, né? É completamente diferente, mas realmente é bem nesse Mas sentido. uma coisa agora que
aqui que eu me lembrei, né, aleatoriamente, no Japão, que é onde os idosos vivem mais, com mais qualidade de vida, tem uma longevidade saudável, eles têm um programa do governo onde, se tu compra um apartamento perto dos teus pais, enfim, para que tu dê apoio para eles, o governo te não sei, te ajuda a pagar lá, né, um valor desse apartamento, porque daí o governo, por exemplo, não fica responsável por esse idoso. Ai, que Então, tu bacana. continua com esse vínculo. E quanto Sim. isso é importante Muito. para um envelhecimento saudável mesmo. Muito. O idoso tem que entender que ele não chega para se aposentar e fazer nada. Ele tem que ser funcional. Exatamente. Ele tem que seguir sendo Isso. Tem funcional. aquele meme na internet que é os idosos nas academias e tudo mais. Na Exato. minha vez de virar idoso, agora tem que malhar, não pode ficar em casa fazendo crochê. Exatamente isso. Eu acho que só um ponto antes da gente finalizar esse caso é que também a gente precisa tratar a solidão com mais carinho. Porque geralmente a gente fala assim, eu tô muito solitário, como se fosse algo muito negativo, mas na realidade a pessoa não sabe lidar consigo mesma. Ou talvez ela nunca se explorou também nesse processo, que daí a gente trabalha a questão da solitude. Então, primeiro a gente precisa gostar da nossa companhia, para depois a gente gostar da companhia do outro e depois conseguir se reunir com outras pessoas. Exato. Aqui ele também fala se esse isolamento, né, vai prejudicar a saúde física. Então, com certeza vai prejudicar, porque no momento que a gente passa a não se movimentar, a não sair de casa, não pega mais sol, não tem mais a questão de conexão com outras pessoas, o nosso corpo vai entendendo que eu não preciso me mexer, eu não preciso desse movimento. E a gente vai ficando cada vez mais limitado. Isso. Eu costumo dizer que tem uma galera, assim, 60, 70, 80 anos, que diz, a gente vai ficando velho, vai ficando duro, a gente vai ficando velho, vai ficando rígido, vai perdendo toda a parte ativa do nosso corpo. Não vai, porque o teu corpo, ele te entrega isso, mas não é de graça. Não é ficar sentado o dia inteiro no sofá que vai fazer com que o teu corpo se mantenha alongando, mobilizado, com força, com equilíbrio, sem dores. Então, uma caminhada em volta da quadra, pegando um sol por 15 minutos, por 20 minutos, no teu tempo, sem o celular, já vai te trazer benefícios. Então, realmente, ficar isolado do jeito que ele sinalizou, que ele tá triste, que ele não tem vontade de sair de casa, vai fazer com que a saúde dele piore. Isso. E aí, eu falo também da parte funcional, porque o corpo vai deixando de funcionar, mas também os biomarcadores. Então, essa pressão vai começar a subir, porque ele fica só parado, ele não se movimenta. Essa glicose vai começar a subir, porque não gasta, não direciona lá no músculo, não usa o açúcar, então vai prejudicar. Aí, parte de vascularização cerebral, mais tendência a ter um Alzheimer, uma demência. Então, a máquina inteira vai estragando. Então, precisa realmente movimentar. E ele pergunta ali o que ele pode fazer para ajudar a melhorar no bem-estar social e mental. Como é que ele pode criar uma rotina? Na minha opinião, pro meu lado, né, mais de atividade física, eu acho que é colocar como meta, pelo menos uma vez sair de casa para caminhar. Nem mesmo que ele não fale com ninguém nesse primeiro momento. Mas vai sair, vou caminhar por 10 minutos, por 20 minutos. Vou adotar um cachorro e vou sair todo dia com um cachorro. Algo do gênero. Mas colocar como meta diária, uma vez por dia sair de casa e se movimentar por alguns minutos. Então, acho que o primeiro ponto é esse. No meu caso, a gente tá vendo que já tem sinais aí de sofrimento. Então, a pessoa precisa buscar uma ajuda profissional. A gente já começa nesse ponto de partida. E aí, conforme a gente vai fortalecendo essa pessoa, a questão da parte psicológica, emocional, de analisar mais a fundo por que está existindo também esse isolamento, quais são as oportunidades que ela tem na vida para realmente resgatar, ou talvez se ela deseja também resgatar aquelas amizades antigas ou não. Então, tudo isso a gente vai trabalhando na questão da psicoterapia. Mas também a questão de restabelecer esse bem-estar social que a gente vê que tem um desejo dessa pessoa é realmente ligar para alguém, convidar alguém para sair, para não no sentido assim de preciso viajar. Um cafezinho, uma caminhada, que isso também já auxilia bastante, de realmente resgatar esses contatos, né? Que a gente, depois da pandemia, a gente realmente começou a ter, digamos, esse comportamento de se isolar. Então, a gente precisa resgatar um pouco esse fator, né? E lembrar que também, em vários lugares, várias cidades do Brasil, tem centros comunitários, tanto no sul
SUS, né? É importante a gente falar que no Isso. SUS tem grupos de terceira idade, que tem ginástica, que tem dança, que tem várias atividades físicas, tem grupo de leitura. Então, o que eu gosto de fazer? Né? É Porque às isso. vezes a pessoa trabalhou tanto também que tu não sabe mais o que tu gosta e o que tu não gosta. Mapeia o que tu gosta. Lembra? Tu gosta de ler, tu gosta de pintar, tu gosta de desenhar, tu gosta de caminhar, tu gosta de dançar e vai atrás de grupos também. Talvez no primeiro momento seja difícil, porque é sempre difícil criar quebrar essa barreira. Isso. Mas é uma possibilidade de resgatar e criar novas conexões. Isso. E lembrando que não precisa ter vergonha, né? Nos primeiros contatos, porque as pessoas têm vergonha de conversar, de ai meu Deus, eu não deveria ter falado aquilo, e no final eu falei. Sim. Porque realmente é isso. Retomar os contatos, eles são difíceis, né? Na Verdade. primeira vez. Mas depois as coisas fluem. Vamos lá, que a gente já estourou o nosso tempo e a gente ainda tem mais uma pergunta. Então, vamos passar para a última pergunta, que é... Ela tem 28 anos e ela decidiu virar vegana há 2 meses por motivos éticos. No começo estava empolgada, mas agora me sinto cansada, com queda de cabelo e unhas mais fracas. Acho que estou me alimentando mal, mas não sei exatamente o que está faltando na minha dieta. Tenho medo de precisar voltar a comer produtos de origem animal para ter mais energia. Como montar refeições veganas completas e garantir que estou ingerindo proteínas e nutrientes sem gastar muito tempo e dinheiro? Só explicando para a galera por que a gente resolveu manter essa pergunta aqui, porque dentro da medicina do estilo de vida, uma das bandeiras que eles trazem cada vez mais nas pesquisas, nos artigos, enfim, é uma alimentação baseada em plantas, né? E muitas pessoas não sabem quando viram veganas se alimentar. Então, Lari, tudo contigo. Exato, vamos lá. Tentar não passar muito do tempo. Primeiro que, em sua maioria, nós, em geral, a gente já não consome a quantidade adequada de vegetais, legumes e verduras, né? Num geral, a gente já não consome. O que acontece com a pessoa que ela não quer mais consumir produtos de origem animal? Ela só retira os produtos de origem animal e ela troca, né? E acaba consumindo o que ela já comia tradicionalmente. Um prato amarelo, como a gente fala, né? E aí a gente vê muito também produtos de origem veganas, né? Vegetarianas, então substitutos de carne, hambúrguer, isso, enfim. Quase falei nome aqui. Mas o que acontece? Eles, além de terem vários aditivos químicos, muitas vezes eles não batem a quantidade proteica que a gente deveria. Os sintomas que ela já tá sentindo, né? Queda de cabelo, unhas fracas ali, mostra que tem uma baixa ferritina, baixa B12 no sangue dela, né? Talvez ali uma falta de zinco, né? Que são outros nutrientes envolvidos. Então, eu sugeria ela fazer os exames para ver, né? Para se precisa ou não suplementar. Porque geralmente a gente, num geral, que já consome carne, acaba tendo que suplementar. Então, quem não consome carne acaba ficando um pouco mais sem opções, digamos assim, né? Quando come principalmente na rua, que a gente sabe que não tem muitos locais. Sim. Mas, num geral, ela precisa consumir as proteínas vegetais, onde que a gente vai encontrar? Nos vegetais verdes escuros, nas leguminosas, então lentilha, grão de bico, tem a proteína de soja, todas as lentilhas, grão de bico, bem perdi agora, feijão, todos os tipos de feijão. Né, Lari? Arroz e feijão. E de preferência aumentar o consumo de alimentos integrais, porque os alimentos integrais eles vão ter mais proteína do que o alimento tradicional, né? Então o arroz integral ele acaba sendo mais proteico. Então para ela ter uma alimentação mais rica, ela precisa ter muita verdura, legume, de vegetais no geral, as leguminosas e um alimento integral. Variedade. Precisa ter variedade. Precisa de variedade. Variedade. Eu vejo muito, eu passei mais de 15 anos sem comer carne e no início eu falava assim, não come carne, come o resto. Só que aí eu via que amigas que também eram vegetarianas, cara, era massa. Isso. Massa. Tipo, deu. Tá, mas a gente não pode viver só de massa. Ah, não tenho que comer massa. Massa com não sei o quê. Massa. Mas não é isso. A gente precisa aprender a comer, né? Exato. Porque a galera não conhece vegetais. A galera não conhece legumes. Não sabe nem a diferença um do outro. Então, assim, como é que eu vou querer mudar uma alimentação, retirar tudo e simplesmente sem orientação? Não quer ir num nutricionista, que seria o ideal? Procura informações em fontes seguras do que é cada coisa. Inclusive, como é que tem montar esse livro prato. que eu adoro, que é o Alimentação Sem Carne, do Eric. E é um livro, assim, de uma leitura bem fácil. E eu acho ele maravilhoso, porque ele tem até receitas ali pra te inventar, enfim. Mas trazendo esse exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Churrasco. Tu chega pra comer no churrasco, tem o quê? Carne, pão. Ponto. É isso. E aí você não come carne, você vai comer o quê?
Exatamente. Pão. Né? Ninguém pensa em colocar um vegetal para assar, né? Dá para fazer um pepino, né? Pimentão com queijo. A gente pode fazer outras coisas também, mas a gente pensa no óbvio, né? Sim. E aí, geralmente, a pessoa que não consome carne, ela acaba só comendo, literalmente, o resto, que nem a gente falou, né? O Exato. resto. Então, acho que o ponto ideal primeiro tem que entender os exames também, né, Lari? Exato, Entender os exato. exames, fazer um acompanhamento, seja com um nutricionista ou com o médico, com o endocrinologista, enfim, entender como é que tá esses exames, esses biomarcadores e aprender a montar um prato, né? Exato. Precisa de variedade, precisa de cores, porque a gente consegue manter uma dieta completamente equilibrada vegana. Exato, e não precisa retornar a consumir os produtos de origem animal. Exatamente. Né? Então, assim, comer carne você não é mais nutrido porque você come carne. Basicamente isso. Maravilha. Bom, meninas, era isso que a gente tinha para hoje. Muito obrigada por todas as respostas. E você, eu espero que a gente tenha trazido mais informações relevantes para você. E se você tiver dúvida, já sabe, manda sua pergunta para nós e a gente responde aqui no podcast. Te espero no próximo conteúdo. Até mais.